Uma nova história. Mas declara que você crê nisso. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua. Você está ouvindo? Ele está declarando: eu te abençoarei com uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Senhor Deus, nós te louvamos por essa história. Nós agradecemos, pois o Senhor mesmo não deixou nossa história nas mãos do inimigo. O Senhor não deixou a nossa história nas mãos dos nossos pecados. O Senhor não deixou a nossa história, nossas emoções que vacila tanto. O Senhor não deixou a nossa história para este mundo decidir e determinar. O Senhor mesmo veio para dar uma nova história. E nós estamos aqui esta noite para celebrar essa história, para entregar, mergulhar nas páginas do teu livro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplaude o Senhor, amém. Continue em pé, vamos abrir nossas Bíblias, Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, vamos ouvir. Vamos ler juntos essa palavra. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Uau! O Senhor veio para pregar, o Senhor veio para curar, o Senhor veio para libertar, o Senhor veio para anunciar, o Senhor veio para consolar, o Senhor veio para transformar seu lamento em festa, cinzas de luto para alegria. Você crê nisso? Você está preparado para isso essa noite? Então vamos mais uma vez, aplaudir o Senhor, e vocês podem sentar nesse momento. Eu quero falar para vocês que essa noite Deus tem uma palavra poderosa para seu coração, porque tem algumas pessoas aqui nessa noite, eu sei, que estão realmente numa situação de tristeza e precisam ser consolados. Tem pessoas aqui que estão em luto, que está realmente nessa situação que parece que perdeu, e Deus vem agora com óleo de alegria para a sua vida. Tem algumas pessoas aqui que estão sentindo que não tem mais vontade para louvar, adorar, não tem mais vontade para viver. Tem pessoas aqui que acham que não tem mais jeito para nada, mas Deus está aqui essa noite para escrever uma nova história. Eu quero falar para você, não espere até o fim, abre seu coração já, comece a preparar para receber a palavra de Deus, amém? Aqui nós temos a profecia que Isaías colocou sobre o Messias, e um dia, logo depois que Jesus Cristo saiu do deserto, da tentação, buscando mesmo orientação para ministério, para iniciar o ministério dele, ele chegou lá na sinagoga, e ele abriu lá os rolos, e
abriu, não por acaso, não. Ele abriu exatamente nessa passagem de Isaías. E ele começou a ler. E ele declarou que hoje está sendo cumprido essa palavra. Na frente dos fariseus, na frente das pessoas naquela sinagoga. E ele declarou, sabe alguma coisa? Eu sou o Messias. Eu cheguei para consolar. Eu cheguei para transformar. Eu cheguei para libertar. Eu cheguei para curar. Eu cheguei para anunciar. Chegou o dia do Senhor. Jesus, por causa disso, ele foi quase morto lá naquela hora. Eles não queriam aceitar isso. Onde você viu um cara, um nazareno, o filho de José, chegar e falar que ele é Messias. Mas Jesus veio mesmo para cumprir a promessa. Jesus veio para cumprir a promessa em sua vida. Amém? Fala para seu irmão, Jesus veio para cumprir a promessa em sua vida. Deixa eu falar para vocês, irmão, não importa a situação, não importa o pecado, não importa o que você está passando, nosso Deus é mais forte. Ele é mais forte de qualquer coisa. O inimigo pode levantar, o inimigo pode lançar dardos, flechas, ele pode fazer os lances, mas nosso Deus é mais forte. De fato, ele não é simplesmente mais forte, ele é Deus Todo-Poderoso. Não há nada que o inimigo pode levantar contra a sua vida que Deus não pode aniquilar. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Sabe que problema eu vejo? É que nós não vivemos conforme o que nós dizemos. Nós falamos que nós acreditamos, mas logo nós chegamos na segunda-feira e parece que as situações e a realidade fala e grita mais alto para nossas vidas. Falamos que Jesus é tudo, mas no dia a dia parece que não chega nem no segundo, terceiro lugar da nossa vida. Para muitas pessoas, eles tratam domingo como se fosse simplesmente um lugar de escape. Um lugar para esquecer os problemas por algumas horas, sair sentindo bem, mas depois volta para a realidade da semana. Domingo não é o lugar para você carregar as forças para enfrentar segunda-feira. Domingo não é o lugar para você tentar acalmar o coração, porque você passou uma semana difícil. Domingo é o lugar onde encontrar face a face com o autor e consumador da sua fé, para entender quem escreveu a sua história, para mudar e transformar a segunda-feira. A pergunta é, o que está dirigindo sua vida? O que está determinando o seu destino? É domingo ou segunda-feira? Eu quero falar para você, Deus tem uma nova história, que não é somente para domingo, é para segunda, é para terça, é para quarta, é para quinta, é para sexta, é para sábado, é para semana que vem, é para mês que vem, é para este ano, para ano que vem, é para nossas vidas. Deus tem para você, amém? Então eu quero falar para vocês essa noite sobre vivendo uma nova história. Aleluia! Quem quer viver uma nova história? Pela Bíblia, a palavra de Deus, eu posso afirmar que muitos dos nossos problemas que nós estamos enfrentando não representa a vontade de Deus para a sua vida. O que você está passando não representa o que Deus quer para a sua vida. Nós vivemos num mundo onde tem um inimigo que quer acabar com a sua vida. Ele vem para atacar, ele vem para tirar seu foco, ele faz tudo para tentar mudar o teu destino. Deus vem para que o inimigo, para este mundo, não influenciar mais a sua vida, para que o inimigo não determinar o seu destino. A grande pergunta é, o que ou quem está influenciando o seu destino? O que determina
o seu hoje e sua amanhã. As situações que você está enfrentando, o seu passado, as dificuldades, a enfermidade, não define seu destino. O que você passou essa semana passada não vai determinar o seu destino. Não vai definir seu presente, muito menos o seu futuro. Só porque você está passando dificuldades, situações, crises, o médico deu um diagnóstico que está ruim, isso não define o seu destino. Porque quem escreveu e quem é o autor da sua vida é Jesus Cristo. E eu falo para você, quando Ele escreve a história, você pode ter certeza, tem vitória. Tem vitória. Declara, minha história é a história de vitória. Amém. O plano de Deus, os pensamentos de Deus sobre sua vida não é o que você acha. Tem algumas pessoas que ficam falando, sabe o que é? Eu estou carregando minha cruz. Essa enfermidade é minha cruz. Eu tenho que aguentar isso. Ai de mim. Oh. Gente, você acha que Deus está escrevendo, eu vou dar uma cruz para fulano, vai ser uma enfermidade. Vou dar um câncer aí. Vou dar uma cruz. Você acha que Deus está escrevendo isso? Esse não é pensamento de Deus, não. Jeremias 29:11, vamos ver o que Deus fala. Jeremias 29:11 declara, eu sei os pensamentos, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los, o quê? Prosperar. Planos de, o quê? Não causar danos. Planos de paz. Planos de dar esperança. Planos para o futuro. Quem quer matar sua vida? Quem quer destruir sua vida? Quem quer roubar a sua vida? É o inimigo. Mas histórias que tem mas é demais. Porque o inimigo vem para roubar, matar, destruir. Mas, fala mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida abundante. Oh, mais de Deus transforma tudo. Mas talvez você está perguntando para si mesmo, ou até para eu, por que eu então? Por que isso está acontecendo comigo? Se Deus me ama tanto, o que você está me dizendo? Então por que eu estou passando esse vale da morte? Por que eu estou passando essa dificuldade? A resposta é bem simples. O homem pecou. E isso abriu a porta para que o inimigo entrar e pode atacar e tentar dominar. Mas Jesus Cristo, Ele veio, morreu, ressuscitou, destruiu as obras de Satanás lá na cruz, triunfou sobre todos eles e todas as potestades lá na cruz, mas a gente esquece disso. E isso dá abertura, por causa da nossa maneira de esquecer. Eles falam, tem um ditado aqui que o brasileiro esquece, né? Pelo menos vocês falam isso para mim, né? Eles falam que o brasileiro esquece, né? Eles esqueceram que o fulano fez, ainda volta nele depois. O brasileiro esquece. Só não esquece que perdeu para a Alemanha lá na Copa, né? Mas o resto a gente esquece. E por causa desse esquecimento, isso dá uma brecha para o inimigo muitas vezes entrar em nossas vidas e enganar a gente. O inimigo entra para enganar, tentando, por causa dessas brechas, ele entra para agir e desviar o nosso foco, tirar nós das páginas do livro de Deus para páginas de destruição, de morte. Jesus Cristo, Ele veio para mudar isso. Jesus mesmo falou, o inimigo vem para roubar, matar, destruir, mas Jesus vem para mudar essa história em sua vida. Fala para seu irmão, Jesus veio para mudar essa história. Aí você escuta isso, e você fala, e você grita, talvez, então, cadê a minha vida abundante?
Porque eu estou experimentando a morte, a destruição, o roubo. Cadê a vida abundante? O problema que eu vejo é que nós não estamos olhando direito. Nós estamos cegos numa coisa. Porque Jesus Cristo, Ele veio para transformar essa maldição de Satanás para bênçãos de Deus. Amém? Efésios 1, versículo 3, olha esse versículo. Efésios 1, 3, declara que Ele deu para nós, né? E nos abençoou com todas as bênçãos. Algumas bênçãos, poucas bênçãos, bênçãos só no domingo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Você entende o que isso quer dizer? Que Deus já tem as bênçãos tudo preparado para você. E Ele está declarando: eu quero transformar essa maldição em bênção. Olha lá, Romanos 8, 28. Fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero saber, quem aqui ama Deus? Quem aqui foi chamado para o propósito de Deus? Então Deus está declarando: não importa a situação, não importa o que você está passando, eu vou transformar tudo para o bem daqueles que me amam. Eu vou te dar bênção. Oh! Eu acho que vocês ainda não acreditam. Você está entendendo? Todas as coisas, aquela enfermidade, Deus está transformando em bênção. Aquela situação lá em sua casa, com filhos, com a esposa, com o marido, Deus está transformando em bênção. Aquela falta de dinheiro, crise financeira, o desemprego, Deus está transformando em bênção. Sua célula que parece que não vai para frente, Deus está transformando em bênção. Amém? Você pode fazer seu problema uma grande crise existencial e fica vivendo, vegetando pelo resto da sua vida. Ou você pode transformar o seu problema no seu maior milagre. A escolha é sua. O que você quer? Crise existencial ou milagre? Quem quer milagre? Quem quer milagre? Eu acho que algumas vezes nós gostamos das situações. Porque quando nós estamos passando dificuldades, situações, né? Como minha esposa fala, os homens, quando ficam doentes lá em casa, sabe como é, mulheres, né? Como é os homens quando ficam doentes em casa? Hã? Oh, você pode trazer um copo de água para mim? Eu sou tão fraco. Não é verdade, irmã? Sim ou não? Homens não adianta falar diferente, que é verdade. Sabe por que nós fazemos isso, irmãs? Porque nós gostamos disso. É tão bem ser bem cuidado. E às vezes nós fazemos isso também espiritualmente. Ai, estou sofrendo, Satanás está me atacando. Alguém pode orar para mim? E todo mundo, as mãos em cima. Oh, isso é bom demais, né? Irmãos, levanta, fica em pé. Você pisa na cabeça do inimigo. Você é mais que vencedor. Oh! Chega de vítimas e seja vencedores. Fala para o seu irmão, chega de ser vítima. Seja mais que vencedor.
Deixa eu falar para você, Deus pode transformar a sua maior crise, a sua maior dor, a sua maior tristeza, o seu maior problema, pode transformar no seu maior milagre. Simplesmente tem que confiar nele e saber que ele já escreveu essa história. Obstáculos, vamos enfrentar, mas obstáculos são oportunidades para passar para frente. Já pensou, a pessoa está correndo, tem aquele obstáculo, se ele para, ele não vai terminar a corrida, né? Ele precisa o quê? Pular. Ele tem que passar por cima do obstáculo. Só que cada obstáculo é oportunidade de quê? Vencer. Você não entendeu. Cada obstáculo, aquele obstáculo você está enfrentando neste exato momento, é oportunidade para Deus mostrar o poder dele em sua vida. Você já pensou sobre isso? O que Deus está querendo fazer? Satanás vem com ataques e Deus transforma em milagres. Lá na Atos 2, Satanás levantou um cara para falar: eles estão bêbados. Satanás é burro. Ele devia ter ficado quieto. Se tivesse ficado quieto, talvez eles iam ficar lá no salão, lá, né, só adorando Deus. Mas Satanás provocou, eles estão bêbados. Pedro fala: o quê? Espera aí, deixa eu falar para vocês o que está acontecendo aqui. E ele começou a pregar, e 3.000 pessoas, um obstáculo, uma crítica, uma palavra lançada do inimigo, Deus transforma para a vitória de salvação. Comece a entender isso. Às vezes nós recebemos uma palavra de crítica. Você ouviu o que falou de mim? Vamos lá. Você pode transformar o seu problema em uma crise, ou pode ser milagre. Depende de você. Amém? Nós estamos aqui para viver uma nova história. 2 Coríntios 5:17. Fala o quê? Aqueles que estão em Cristo é o quê? Nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Eis que... mudou o palavreado, eu conheço outra versão. Mas isso é... Nova criatura é... As coisas velhas já passaram. Eis que... Só um parte? Só domingo? Somente quarta-feira na célula? Tudo se fez novo. Fala para o seu irmão: tudo se fez novo. Não tem mais nada passado. Sabe aquela vida passada que você tinha? Sabe aqueles dias do bebedice? Sabe aqueles dias de promiscuidade? Sabe aqueles dias você ficava cheirando, fumando? Sabe aqueles dias você estava traindo? Sabe esses dias? Deus está falando: já acabou. Eu tenho uma nova história para vocês. Essa nova história não quer dizer que não vai ter situações de crises e ataques do inimigo, mas é como nós encaramos, enfrentamos, que vai determinar como nós vivemos. Um exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo. Aqui Paulo era um homem que estava perseguindo os cristãos. Ele acreditava que isso era certo, fazer isso. Mas Jesus veio ao encontro dele lá no caminho para Damasco. Vocês lembram a história, né? Chegou a luz, chegou a voz, e Paulo fala: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, você está me perseguindo, né? Mas você agora vai ser transformado, eu tenho uma nova história para você. E Paulo fala: eu recebo. E ele recebeu isso e se tornou um grande missionário, um grande plantador de igrejas, um grande discipulador, um grande discípulo. Mas sabe alguma coisa aconteceu? É interessante como o inimigo não deixou Paulo em paz. O inimigo veio para tentar fazer tudo para desviar o foco de Paulo. Paulo foi preso. Paulo foi apedrejado.
Paulo foi, como chama? Como fala isso? Açoitado, né? Ele foi desprezado, ele foi xingado, ele foi lá no navio, né? E houve um acidente lá, náufrago, né? Isso, né? Ele chegou lá numa ilha, lá na ilha, estava lá o fogo, foi para pegar madeira e veio o quê? Uma cobra, mordeu ele. Todo mundo olhando para isso e fala, meu Deus, esse cara deve estar muito amaldiçoado. Só coisas ruins acontecem com ele. Eu ouvi falar que ele foi apedrejado. Ele foi preso várias vezes. Eu ouvi falar que ele também, sabe alguma coisa? Eu ouvi falar que ele 39 vezes, várias vezes. E agora ele sobreviveu, mas Deus chegou para castigar ele, né? Uma cobra. O inimigo lançando todas essas coisas. E Paulo olhou para aquela cobra e falou, sai daí. Todos olhando para ver se esse cara ia morrer. Inimigo enviou aquela cobra para matar Paulo. Mas o que Deus fez? Transformou a maldição para a bênção. Naquele mesmo lugar, Paulo foi conhecido como homem de Deus e curou muitas pessoas naquela ilha, e muitos se converteram por causa do quê? Porque Deus escreveu uma nova história. Amém? Entende bem, Paulo muito bem podia falar, eu mudei a minha vida, eu entreguei a minha vida para o ministério de Jesus, eu larguei todos os meus próprios desejos, e assim que eu sou recompensado, eu abri minha casa para a célula, eu aceitei o desafio para ser líder, eu comecei a discipular, e olha o que aconteceu comigo. Paulo entendeu que as situações de aflições não era história de Deus para a vida dele, mas eram ataques do inimigo, e ele recusou deixar o inimigo determinar o seu destino. Ele recusou de deixar o inimigo roubar a visão que Deus tinha dado a ele. Paulo jamais perdeu a visão que Deus deu por causa de uma palavra, por causa de uma ação, um ataque do inimigo. Não importa o que acontece. Ele sabia quem estava escrevendo a história dele. No meio lá pode ter um náufrago, pode ter um apedrejamento, pode ter noite na prisão. Mas eu sei quem é o autor consumidor da minha fé. E Ele está escrevendo uma história linda. Vai transformar as coisas para as bênçãos. Amém, irmãos? Eu quero profetizar então sobre a sua vida essa noite. Uma nova história. Uma transformação. Uma mudança sobrenatural. Uma viravolta do plano de Deus sobre a sua vida. Para o que Deus tem preparado para você. Chega de viver a história de Satanás. Chega de viver o que o inimigo está querendo falar sobre a sua vida. Chega de viver o que o mundo está declarando. E vamos começar a viver a história de Deus. Amém, irmãos? Primeira coisa que nós temos que ver, então, jamais perca a visão que Deus te deu. Fala isso para seu irmão. Jamais perca a visão que Deus te deu. Jamais deixa os problemas tirar de você do foco da visão celestial, irmãos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele já mostra para você grandes coisas. Lembra do dia que você entregou a sua vida a Jesus? Você lembra esse dia? Como era da hora demais. Você começou a enxergar coisas. Enxergando sua família, entregando a vida a Jesus. Vocês lembram disso? Você estava tão cheio, falando, minha família tem que conhecer isso. Mas o inimigo vem para tentar mostrar a realidade, que isso é impossível. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós começamos a acreditar no impossível. Mas eu lembro que eu li um lugar aqui, que nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se
Se inimigo vem falar, isso é impossível, você levanta e fala, mas eu sei o Deus do impossível. Ele vai fazer obra. Satanás, sai daqui. Essa não é a sua história, é a minha história com Deus. Oh! Quem crê nisso, quem pode declarar, é a minha história com Deus, não é dele, é Ele. Meu, irmãos, para de deixar o inimigo determinar sua vida. Segunda-feira não determina. É Deus, é Jesus Cristo todos os dias. Mas às vezes, coisas vêm para tirar nosso foco. Quero ver algumas coisas, o tempo já está voando. Mas olhando para um homem que talvez tinha tudo para perder a visão. Ele recebeu a visão de Deus. Um sonho como jovem. Recebeu a visão que ele seria um líder. Um grande líder. Mas os irmãos ficaram com muita raiva dele, muitos ciúmes, e queriam matá-lo. Mas eles decidiram, não, matar nosso próprio sangue não vamos, né? Essa culpa não, vamos vender. Vendeu ele, para quê? Para ser escravo. José é o nome dele, foi levado para ser escravo lá no Egito. E lá no Egito, eu fico imaginando a tristeza no coração, meus próprios irmãos, falando que queria me matar, depois me vendeu. Agora estou aqui como escravo, mas ele não perdeu a visão. Ele continuou sendo o quê? Um escravo até bom. Ele serviu bem. Foi tão bem que lá na casa do Potifar, ele foi elevado para ser um dos líderes lá. Mas Satanás queria lembrar dele que essa não é a história. O Satanás queria tirar os sonhos de Deus. Então levantou uma mulher mentirosa, a mulher do Potifar, que ficou olhando para José com intenções. Um jovem, bonitão, né? E queria, então tentou seduzir, mas José não perdeu a visão de Deus. Ele falou, de jeito nenhum, ele fugiu. A mulher ficou brava. Então levantou calúnia contra ele, mentira sobre a vida dele. E o Potifar, o marido, acreditou nela, mandou ele para ser preso. Ele ficou lá preso. Você acha que ele perdeu a visão de Deus? Não. Pergunta, parênteses, você perderia a visão nesse momento? Mãe, pai, os irmãos desprezando o seu sonho, vendido como um cão, para ser escravo, você servindo bem, você fugiu da tentação como está escrito na Bíblia, e qual foi a recompensa? Ser preso. Você ia ficar firme na visão? Eu não sei se eu ia, mas José sim, ele não perdeu a visão. E lá na prisão, ele continuou fazendo a obra de Deus. Cresceu lá dentro, interpretou alguns sonhos. Vocês conhecem a história, não tem tempo para esses sonhos aí. E depois que o copeiro, ele foi liberto, e José falou para o copeiro, lembra de mim, fala bem de mim. 2 anos passou, foi esquecido mais uma vez, desprezado. Mas ele perdeu a visão? Não perdeu a visão. E um dia, o próprio faraó chamou ele para interpretar um sonho. E o que aconteceu? Porque ele não perdeu a visão, Deus mudou a história dele. Escreveu e levantou esse jovem para se tornar o primeiro-ministro do Egito. E a vida dele influenciou essa nação e todas as nações. Através da vida dele, através de um homem que não perdeu a visão que Deus deu para ele, se tornou um dos salvadores daquela época. Não somente a família dele, mas de todos. Muitas pessoas ficam amarguradas devido às perdas, deixando as situações que o inimigo trouxe para a sua vida definir o seu destino. Deus não agiu como eu queria.
Deus não fez no tempo que eu pedi, então eu vou parar. Meu discipulador não ligou no meu aniversário, esqueceu de mim. Parte 3. Eu não vou mais para o discipulado. Vamos ver se ele vai me ligar para mim. Lá na célula, você tinha que ver o que eles fizeram comigo lá na célula. Eles falaram que minha torta de frango não era bom. Eu não vou voltar para essa célula, não. Por muito menos coisas, nós estamos perdendo a visão. José, vendido, escravo, caluniado, esquecido, mas ele não perdeu a visão de Deus. Não deixe o inimigo roubar a visão de Deus. Fala para o seu irmão, não deixe o inimigo roubar a visão de Deus. Se tinha alguém que poderia ficar com raiz de amargura e frustrado com tudo que aconteceu, era José. José tinha tudo, mas ele não desviou, ele não deixou, ele esperou no Senhor, e ele serviu como se fosse a história certa de Deus. E a história dele foi transformada. Ele não deixou a desprezo dos seus irmãos, ele não deixou a situação de um escravo, a calúnia de uma mulher mentirosa que levou a ser preso, nem na cultura de outro povo definir ou moldar o seu destino. Pois ele entendeu que o Senhor tinha uma história para ele. Não deixe o inimigo escrever sua história. Não deixa. Fala para o seu irmão, não deixe o inimigo escrever sua história. Por causa disso, José governou Egito por 80 anos. Levantou uma nação que estava destinada à ruína pela fome. Mas Deus usou a vida dele. José não ficou focado na crise que passava, mas na história que Deus já estava escrevendo sobre a história dele, a vida dele. Quero falar para vocês, olhando para a vida de José, e nós podemos falar muito mais, mas olha essa vida. Ele poderia ter muita amargura, mas ele entendeu, a história de Deus é mais forte de qualquer ataque do inimigo. E o que ele fez? Ele liberou perdão para seus irmãos. Sabe por que fez isso? Interessante, porque nós temos dificuldade de liberar perdão. Nós somos muito rápidos de julgar, sentenciar e até executar. Por causa de uma palavra, um olhar. Ela olhou estranho para mim. Eu vi, a pessoa falou que fulano falou de mim. Por muito menos, irmãos, nós estamos deixando. E nós já julgamos, já sentenciamos e já executamos juízo e injustiça sobre essa pessoa. Enquanto Jesus morreu na cruz para aquele pecado que seu irmão fez contra você. E se lá na cruz Jesus já declarou, está consumado, está perdoado, porque eu vou continuar o julgando. Porque se você continua julgando, sentenciando, executando, você está falando que aquele pecado é mais forte do que a cruz. E que Jesus não consegue acertar. Por isso você precisa fazer. Vamos ver o que Jesus fez. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, Ele perdoou. Vamos lá, Lucas 23, versículo 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
Deus Todo-Poderoso, que se humilhou, esvaziou, se tornou homem, viveu nossa vida, foi traído, foi negado, foi rejeitado, foi abandonado, foi açoitado, foi crucificado. Ele olhou para cada um, Ele olhou para mim e para você naquele dia, e declarou: Pai, perdoe. Se Ele pode perdoar, quem sou eu para falar não? Amém, irmãos? Interessante, Jesus Cristo, como nós podemos ver, que Ele transformou, deu um testemunho de transformar a maior dor em testemunho de salvação. Dor lá na cruz, dor de angústia, dor de física, dor, tudo que estava passando, humilhação, vergonha, nu lá na cruz, todo mundo olhando, cuspindo, xingando, baixando a cabeça, falando: que isso, ai, ai, ai. Os ladrões lá no lado, declarando: ele é nada. Ele só podia falar, anjos, e descer. Mas Ele transformou esse momento de dor, vergonha, no maior palco de salvação, para eu e você. Amém, irmãos? Assim, da dor física, vergonha, rejeição, Ele brada com toda a força: Pai, perdoe eles. Depois Ele declarou: está consumado. Sabe o que isso quer dizer? Já foi feito tudo. Autor e consumador da nossa fé deu a última palavra: vitória. Vitória sobre o pecado, vitória na vida, vitória. Amém, irmãos? Nós temos que deixar esses pecados que estão contra nós. Não deixe eles governar mais a nossa vida. Não deixe a alma ferida, cheia de amargura, determinar a sua vida. Por causa de um pecado que Jesus já pagou o preço, já liberou perdão, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de amargura, tristeza, e parece que não vai para frente. Eu quero falar para vocês essa noite: libera esse perdão. Você quer uma nova história? Abre mão do orgulho e libera o perdão que Jesus já deu sobre sua irmã, seu irmão, seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, seu discipulador, seu discípulo, sua célula, seu pastor. Amém? Jesus lá na cruz nos reconciliou com o Pai na cruz do Calvário. Sabe, antes da cruz, nós éramos inimigos, nós éramos perdidos, destinados ao inferno, mas, mais uma vez, mas, Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, vamos olhar isso, porque a cruz mudou a minha história, a cruz mudou a sua história. A história escrita antes da cruz era inferno, perdido, destruição, maldição, mas tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você percebeu quantas vezes fala sobre reconciliação? Isso mostra que a vontade de Deus, o coração de Deus é o quê? Reconciliar. Ele quer transformar. O que estava destinado, Ele vem para transformar, para mudar. Amém, irmãos? Na cruz, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, o castigo e enfermidades. Isaías 53, versículo 4 e 5, olha o que está aqui.
certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Cadê aleluia aí? Ou você está contente com a enfermidade que você tem? Quem está contente com a enfermidade? Então, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da minha iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, sarados, salvos, libertos, firmes com Ele, vitória, andando de glória em glória. Jesus transformou o palco da angústia, da dor, vergonha, transformou para a salvação minha e sua. Aleluia. Está doendo? Está na angústia? Está na luta, sofrimento? Deixe Jesus Cristo transformar a sua vida para ser a vitória. Seu sofrimento se transforma em seu testemunho. Sua maior dor se transforma em palco do seu maior testemunho. O que o inimigo está planejando para a sua derrota, Deus está transformando para o maior testemunho da glória de Deus. Pessoas olham para a pessoa que talvez vão falar tipo, o Israel, coitado, está fazendo quimio, tudo isso. Coitado nada. Deus está transformando aquela maldição que o inimigo está tentando fazer para desviar o foco dele, tentando derrubar o louvor aqui na igreja. Satanás está querendo fazer tudo isso, mas Deus vem para transformar o maior testemunho da glória e poder de Jesus Cristo que essa cidade já viu. Você não acredita nisso? Eu estou falando para você, o que o inimigo levanta para destruir, Deus transforma para a glória dele. Depende de você. Depende se você está encarando como Deus está escrevendo. Qual livro você está lendo? Pergunta para o seu irmão, qual livro da sua vida você está lendo? Eu quero ler o livro que ele escreveu. Salmo 139 declara: quando ainda era uma substância insignificante do ventre da minha mãe, os seus olhos estavam sobre minha vida, e Ele escreveu todos os dias da minha vida no livro dele. Esse é o livro que eu quero ler. Esse é o livro que dá realmente o final feliz. Amém, irmãos? Na cruz, sabe por que tudo isso eu estou falando para você? Porque Jesus Cristo já declarou isso lá na cruz. Lá na cruz Ele rasgou o escrito da dívida, sua história passada. Sabe o que Jesus fez? Vamos lá, Colossenses 2,14. Vamos ver a história que Satanás escreveu sobre a sua vida. Olha o que Jesus fez. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a lá na cruz. Irmãos, aquela história que inimigo escreveu sobre a sua vida, falando que você está endividado por causa do pecado, em todos os dias, todos os seus pecados, o acusador está lá escrevendo, sabe o que Jesus Cristo fez? Ele tomou aquele livro, Ele tomou aquele livro, rasgou esse livro, pegou lá na cruz, cravou na cruz e declarou: acabou essa história, eu tenho uma nova história para vocês. Não existe mais essa história. Na cruz, Jesus Cristo triunfou sobre o diabo, sobre principados, sobre todas as potestades. Sem a cruz, irmãos,
nós estamos destinados a outro livro. Sem a cruz, não tem salvação. Sem a cruz, não tem perdão, não tem reconciliação, não tem vitória, não tem cura, não tem libertação, não tem vida eterna. Mas quando Jesus Cristo subiu naquela cruz, entregou a sua vida, tudo isso mudou. Declaro, minha vida mudou. Eu tenho uma nova história. Vamos lá, equipe de louvor, vamos lá. Vamos terminar aqui. Na cruz, Jesus morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. A cruz era símbolo de morte. E Jesus transformou essa cruz, o símbolo de morte, símbolo de dor, símbolo de vergonha. Ele transformou para ser o maior símbolo da vitória e triunfo sobre o diabo, demônios. E agora, em vez de um símbolo de morte, a cruz é o maior símbolo da vida. Da minha vida e da sua vida. Amém, irmãos? Colossenses 2,15, vamos ver. E despojando os poderes e autoridades, os principados, potestades, Ele fez deles, olha isso, fez um espetáculo público, humilhou, pisou na cabeça deles, não deixou eles levantar para falar nenhum tio, triunfou eles, sobre eles lá na cruz. Não foi uma luta, não foi Satanás fazendo boxing com Jesus, não foi Jesus queda de braço, estou perdendo, não tinha nada disso. Simplesmente Jesus chega e fala, está consumado, pão, essa história é para a sua vida. Você não está numa luta de dois poderes sobre a sua vida. Jesus já ganhou a luta, já ganhou, já tem a vitória. Está esperando o que, irmãos? O que você está esperando para essa vitória? Porque você vai deixar o inimigo escrever sua história? Chega do mimice, chega do dia a dia, chega da segunda-feira que tenta determinar sua vida. Entra na frente, face a face com Deus e fala, Jesus, meus olhos estão fitados em Ti. Autor, sabe o que autores faz? Eles escrevem a história. Autor e consumador da minha fé. Eu quero saber, você está esperando o quê? Qual história está sendo escrita? Qual história você está lendo em sua vida? Amém, irmãos? Jesus mesmo falou, nesse mundo, João 16:33, neste mundo terá aflições, mas tenha de bom ânimo. Por quê? Eu já venci. Às vezes, a maneira que nós estamos vivendo, nós esquecemos essa parte. Porque as situações gritam bem alto. O inimigo está roubando e tirando, e nós estamos perdendo a visão de Deus, da história que Ele tem. Sim, nós passamos dificuldades, sim, o inimigo vai lançar. De fato, a palavra de Deus declara, nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Mas interessante, não está escrito, não vai ter nenhuma arma. Vai ter armas forjadas, sim. Não está escrito, nenhuma arma forjada não vai levantar contra. Não, está escrito, vai levantar contra. Não está escrito que nenhuma arma forjada, levantada, vai ser lançada. Não, vai ser lançado sim. Dardos inflamados vêm na nossa direção. Mas por isso nós temos o escudo da fé. Para que os dardos inflamados caem para a terra. Por isso nós temos Jesus Cristo que escreve nossa história. Você está entendendo? Quem está me entendendo essa noite? Vocês, no início, vocês falam, eu quero uma nova história. Mas Jesus está aqui essa noite falando, você quer mesmo? Porque você não vai conseguir uma nova história sentado nas páginas do dia a dia que tem governado a sua vida até agora. Precisa o quê? Levantar
sair das páginas que o inimigo está escrevendo sobre a sua vida e mergulhar nas páginas da nova história de Jesus Cristo para a sua vida. Vem aqui enquanto nós estamos cantando. Você quer sair das páginas que o inimigo está falando, aquelas coisas que o inimigo está escrevendo, as enfermidades, as crises, as situações, dificuldades, as palavras, as contendas lá na sua célula, tudo que o inimigo está escrevendo, sai dessas páginas agora e vem agora, mergulha na história de Deus.